Fala, gurizada que se liga aqui no canal Zona Gremista. Hoje, agora há pouco, em torno do meio-dia, Renato Portaluppi concedeu uma entrevista no CT Luiz Carvalho, agora com um tom muito mais ameno. Não foi um tom reconciliador com o jogador Adriel, em que mais uma vez ele falou sobre o porquê Adriel foi punido. E nesse vídeo eu trago 5 pontos que eu acho importantes colocar aqui para vocês, enfim, para a gente gerar essa discussão e colocar para vocês a minha opinião. O ponto 1 é, ele falou sobre a sequência dos atos indisciplinados de Adriel. Ele falou sobre atrasos, falou sobre o uso do celular, falou sobre não cumprir a cartilha, falou principalmente sobre a entrevista, e a gente sabe que nessa entrevista Adriel deu alguns pontos para o jornalista, ele contou alguns detalhes da marcação do Grêmio em bolas altas. A gente sabe que Renato não gosta desse tipo de coisa, que Renato não gosta de X9, Renato não gosta que essas informações internas sejam expostas. Renato já teve alguns problemas, Renato já mandou recados para alguns outros X9s, Renato já demitiu, o clube já afastou algumas outras pessoas também. Então a gente sabe que Renato não gosta e Adriel ele andou muito dentro dessa área. Porém, Renato não falou porque explanou isso para a mídia. Não ficou claro, de maneira clara, o porquê o Grêmio teve essa atitude de colocar isso para a mídia. Ele até fala que se o Grêmio corrige o jogador internamente, a mídia não fica sabendo, ou isso acaba parecendo como passar a mão na cabeça do jogador, uma falta de comando, entre aspas. Mas aí Renato coloca que quando o Grêmio age dessa forma, mostra o porquê está sendo punido, comunica o porquê está sendo punido de forma clara, a mídia acaba batendo também no Renato, perguntando e questionando. Parte da mídia, ele não fala de todo mundo, obviamente, mas parte da mídia acaba batendo na decisão, por exemplo, nessa decisão que foi imposta ao Adriel, que é a punição. O Renato também fala de alguns pontos da vida pessoal de Adriel, alguns presentes que ele recebeu, o carro, o que ele faz extra-campo, enfim. Eu acho que assim, ó, aí é a minha opinião, indiferente do que o Adriel faz extra-campo, fora do trabalho, acho que não cabe ao Renato expor isso pra mídia. Renato cobrou da mídia quando falaram extra-campo de outros jogadores, por exemplo, no caso mais recente agora, o caso do Thiago Santos. Renato disse que Thiago Santos, filhos do Thiago Santos, enfim, receberam hates na escola, ameaças ao jogador, porque esses problemas internos, enfim, até críticas sobre o futebol mesmo, do Thiago Santos, foram expostos. Então o Renato já criticou muito isso, já bateu em jornalistas sobre isso, mas nesse caso o Renato não teve a mesma preocupação. O próprio Grêmio decidiu, de certa forma, fritar o jogador, expor ele, jogá-lo aos leões, vamos colocar assim. Renato pega muito ponto que é extra-campo, carro que ganhou onde tá morando, no Terraville, é num condomínio de luxo, entendeu? O Renato acaba expondo isso, e aí, claro, os repórteres vão atrás, é um pequeno detalhe, o repórter vai atrás, eles vai esmiuçar isso, vai descobrir que é no Terraville, daqui a pouco descobre até qual carro é, daqui a pouco, como foi falado, daqui a pouco descobre até quanto de fato o Adriel ganhou ao assinar o contrato, e essa vida, sabe, essa vida muito particular do Adriel acaba sendo exposta. Mas quando é com o Renato, quando a mídia fala que o Renato tem uma vida no Rio de Janeiro, que o Renato vai na praia A, na praia B, na praia C, toma o choppzinho dele na beira-praia, enfim, essa parte mais pessoal, Renato se incomoda demais. E aí, nesse caso, eu achei meio hipocrisia do Renato expor esse lado pessoal do jogador. Inclusive, o Adriel acabou sofrendo ameaças nas redes sociais. Ele recebeu muito hate, enfim, comentários que ameaçavam o Adriel, mas justamente o próprio Renato condena esse tipo de disposição dos jogadores para evitar esse tipo de coisa. E o Renato não teve esse cuidado. Então aqui é o único ponto, um ponto muito importante, que eu coloco um alerta, que eu coloco daqui um pouco como o Renato não soube tratar bem o assunto. O segundo ponto é a mudança de comportamento do Adriel. Renato falou que com esses presentes que Adriel recebeu, carro, a casa de luxo, enfim,
não chegou a citar diretamente, mas já chegou ao nosso conhecimento o próprio dinheiro que ele recebeu pela assinatura do contrato. Isso de certa forma afetou a cabeça do jogador e falou que esses problemas, que essas coisas mais pessoais acabaram se refletindo no trabalho, que o Adriel chegou com outra cabeça e uns 2 meses para cá vem se comportando de maneira inadequada dentro do CT, tendo esses pontos, esses problemas que eu já citei aqui. Também falou sobre a mudança de empresários, e aí ele fala que esses empresários deram os tais presentes, e que muita coisa é falada pro Adriel externamente, pro empresário, enfim, e acaba entrando dentro do ambiente do Grêmio. Adriel, de certa forma, chega com outro pensamento, com uma outra cabeça, e isso o Renato e a comissão técnica do Grêmio não estão gostando do comportamento do Adriel. Eu entendo que esse ponto tinha que ser tratado internamente, tá? Ou somente ser dito aspectos relacionados ao trabalho do Adriel. Isso de presente, do que o Adriel ganha, do que o Adriel deixa de fazer fora do campo, quem são os empresários do Adriel, eu acho que o Grêmio não deveria ter exposto isso. Apesar de, claro, que a gente vai saber, tem jornalista que vai atrás e vai acabar descobrindo, mas de uma forma oficial, vamos colocar assim, uma voz oficial, um comunicado oficial, o Grêmio não deveria ter tratado, mas sim, de fato, que é relacionado somente ao trabalho do Adriel, como os atrasos, o uso do celular, o desrespeito à cartilha, a entrevista coletiva. Isso afeta diretamente um lado, que é o trabalho do Adriel. Enfim, com esses pontos, eu acho que o Grêmio sim deveria ter externado, até para não gerar ruídos. Ponto 3. Quando questionado sobre o empresário, do Adriel, Pablo Bueno, o Renato falou: nem conheço esse sujeito. Aqui eu vejo essa palavra sujeito, a forma que ele se refere ao tal empresário, que tem uma mágoa, tem uma rusga aqui, tem uma insatisfação do Renato, a gente sabe por outros veículos de comunicação, por outras vozes, por outros relatos, que Pablo já foi até ofensivo com o Renato. E a gente também sabe que já tiveram conversas, já tiveram meio que uma rusga com o caso Ferreirinha, principalmente olhando pelo lado do clube, apesar de não ser o Renato, apesar de não ser o Guerra, mas a gente sabe que já teve alguns problemas entre Grêmio e Pablo Bueno. Então, o Renato falar que não conhece é estranho. Eu não sei se é pro Renato não dar biscoito, vamos colocar entre aspas, pro Pablo Bueno, mas a forma que ele colocou nem conhece esse sujeito é meio, mostra alguma coisa aí. Acho que uma rusga. Ponto 4. Sobre o time que enfrenta o ABC. Renato indicou que sim, irá poupar jogadores. O time provavelmente será um time misto, mas não revelou quais jogadores, quais posições, enfim. Também falou que PP, Carbacho, Jeromel não voltam nem para o fim de semana. Não, eles já voltaram a treinar, trabalhos leves, enfim, mas não estarão disponíveis. E aqui uma informação em off: é muito provável que Fábio esteja à disposição do Renato na quinta-feira. Se será titular ou não, é com o Renato. Mas eu acho, provavelmente, para o jogo do domingo contra o Cuiabá, às 18h30, Fábio sim irá jogar. É o que eu acho. E a quinta coisa importante para mim que Renato falou nessa entrevista é o ponto final, entre aspas, que Renato deu na história, no caso Adriel. Renato disse que a entrevista de hoje seria a última que ele responderia sobre o caso Adriel. Os repórteres poderiam fazer as perguntas naquele momento e depois ele não trataria mais do assunto publicamente. Quinta-feira, pós-jogo, Grêmio ABC, não adianta nem tocar no assunto Adriel, que ele não irá responder. E ainda trago mais um detalhe para vocês, que foi o recado que Renato deu para alguns jornalistas. Vou colocar alguns porque ele chegou a usar isso no plural, porém, pelo que a gente consegue perceber, pelo que a gente consegue apurar aí, não foram vários jornalistas, não foi no plural que foi falado, Parece que foi um jornalista que falou em verdades sobre Renato, que tocou diretamente na índole do Renato. E aí eu concordo quando o Renato diz que irá processar quem fizer isso novamente. Concordo plenamente e assino embaixo. No momento que tu sofre isso, que bate isso em ti e que afeta diretamente a tua índole, eu acho que aí sim tem que ser procurado a justiça. Pessoal, muito obrigado para quem se inscreveu aqui no canal Zona Gremista. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like,
ative as notificações, é muito importante, porque eu já recebi alguns comentários falando notícia atrasada. Notícia atrasada que o cara está vendo. Ele viu a notícia de uma forma atrasada. Chegou o vídeo a ele, ou ele chegou até o vídeo de forma atrasada. Porém, se você tiver a sua notificação ali ativa, não será notícia atrasada, você verá a notícia no time. Seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Se você não concorda comigo, cara, eu adoro ler quando uma pessoa não concorda comigo, porque me abre um ponto de vista daqui um pouco que eu não percebi. Então, críticas, enfim, deixe o seu comentário, muito importante. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até esse momento. Abraço, até o próximo vídeo.